Aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus, né? Cumprimento novamente a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Quem está bem aqui na casa de Deus? A verdade é essa, irmão, que nós somos membros do corpo de Cristo e nós temos que estar bem. Se você está no corpo, está fazendo sua função, você está bem. Isso é o sentido da vida, né? Jesus Cristo, nós todos formamos um corpo de Cristo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça e nós somos um corpo. Irmãos, eu fico muito feliz hoje pela minha irmã que está completando mais um ano, né? Irmão, o que eu vi esse movimento aqui, o que eu me alegro é que realmente isso aqui confirma, né? E afirma que todos aqui é membro do corpo, né? Porque a Bíblia diz que o membro tem que se alegrar com o outro. Se aquele membro está bem, ele está sendo honrado, todos se alegram com ele, né? Porque há tempo para tudo. O tempo agora tem um tempo para cada membro ser honrado, né? E também a Bíblia diz que todos os membros também têm que sofrer com aquele que sofre, né? Tem muitas pessoas que é egoísta, só sente a dor de si mesmo, né? Não sente a dor do próximo, né? Não sente a dor do outro. E eu estava aqui, irmãos, quando eu cheguei na igreja, eu me ajoelhei aqui, pedi a Deus misericórdia e pedi a Deus que Ele me desse uma palavra que eu pudesse me expressar e testemunhar a sua palavra. Irmão, eu me alegrei muito que eu comecei a chorar e Deus me trouxe a lembrança. E eu comecei a lembrar, irmão, o que Deus fez na minha vida. Irmão, eu vi minhas filhas louvando aqui. E quando eu comecei a pedir a Deus que Deus viesse dar uma palavra, eu comecei a lembrar, irmão, que hoje eu estou aqui. Outro tempo, irmão, eu estava na calçada e quando eu saí de casa, as minhas filhas, na sexta-feira, minhas filhas diziam: pai pode arranjar o carro para a gente sair? Hoje, sexta-feira, ele disse: ó filho, eu vou só dar o câmbio lá, eu volto cedo e 7 horas estou aqui para deixar o carro. E aí, irmão, quando dava 7 horas, elas me ligavam e eu já estava muito drogado, irmão, eu não conseguia nem falar. Quem usa cocaína, a garganta fica fechada. E a minha voz pulava, eu não conseguia falar para elas. E eu não conseguia nem deixar o carro porque a dosagem forte de cocaína não conseguia nem me mover. Aí o que eu fazia, irmão? Eu ligava o celular. Então Deus dizia para mim que: olha, já tem graça por você estar aqui, porque há um tempo você não conseguia nem chegar em casa, e hoje eu estou te dando a oportunidade de ficar em casa, estar aqui, louvando a Deus, lendo a minha palavra, vendo a sua filha louvar, vendo a sua esposa, a sua família. E quando eu comecei a lembrar isso, eu disse assim para Deus: Senhor, eu amo bastante, cara, eu estou satisfeito quando eu estar aqui agora, quando o Senhor me der essa oportunidade. Porque, irmão, eu passo na minha rua lá, irmão, eu vou para o trabalho e volto para o trabalho, eu vejo pessoas nas calçadas, as mesmas pessoas. Irmão, eles não conseguem se movimentar para nada, eles não conseguem trabalhar, eles não conseguem ir para a família deles, eles não conseguem nem dormir direito. Irmão, Deus tem me dado graça de eu conseguir dormir com sono suave. Nem sonhar o sonho, para ser sincero. Nem sonhar o sonho, eu durmo bem. Irmão, me acordo de manhã para trabalhar, porque Deus me dá saúde, me dá trabalho. Eu vou trabalhar, volto
casa, minhas filhas estão em casa, meu neto está em casa. Então, irmão, o que é que eu tenho ainda em se fechar para Deus? Irmão, nós temos que trazer a memória, irmão, que Deus já fez na nossa vida, mas ninguém está falando besteira. Na realidade é essa para Deus. Ninguém está murmurando, ninguém. E no top instante, irmão, porque só para ele dar uma palavra, eu comecei a me sentir ingrato. Eu sou ingrato, porque eu ainda chegar a querer pedir algo, por tanto que Deus tem feito na minha vida. Irmão, não se engane não, irmão. Tem muitas pessoas que não estão na igreja, não é porque não quer, não, é porque não pode. Não tem força, não tem coragem, não tem mais expectativa de vida, irmão, não tem mais sonho, não tem mais prazer da família, não tem mais prazer, não tem mais força para trabalhar. E nós, irmão, Deus nos dá saúde, temos dificuldade, temos, mas nós estamos aqui na casa dele, irmão. Só que ele dá a oportunidade de a gente poder se alegrar um com os outros, ver um, ver outro. Isso é felicidade, irmão. Isso não é para qualquer um. A realidade é essa. Isso não é para qualquer um. Então, irmão, que nós venhamos dar valor a isso, que nós venhamos deixar para mudar muito e dar mais graças ao nosso Deus. Eu me alegro muito, irmão. Deus conhece que eu vivo satisfeito aqui nessa casa. Eu tenho certeza, isso eu tenho essa certeza, que eu estou no corpo, e esse corpo é Jesus. Outra coisa, irmãos, nós temos que entender que nós somos guiados por Jesus Cristo, nós temos que ser guiados por Ele. Vou ler aqui sobre isso. Vamos ler aqui em João, tem, louvado seja Deus, nas epístolas, irmão. As epístolas 1 Coríntios. Irmão, Deus fala demais comigo dessa passagem que eu não consigo. Às vezes eu peço a Deus, Senhor, eu não vou pregar em outra, vamos dizer assim, em outro texto ou em outro. Ou falar sobre fé, ou falar sobre milagre, mas eu não consigo, irmão. Deus só me traz aqui. Então, se Ele me traz aqui, eu tenho que ficar aqui. Louvado seja Deus. Capítulo 12, 1 Coríntios. Capítulo 12, versículo 25. Irmão, pelo amor de Deus, que nós viemos dar ouvido à palavra e viemos meditar, viemos entender o que Jesus quer falar conosco, irmão, através dessa palavra. Tem tudo a ver com o que aconteceu hoje aqui. Vamos dizer assim, essa alegria que nós tivemos junto aqui. Não só pelo aniversário da minha irmã, mas também da irmã, né? Da outra irmã do mês. E uma coisa que eu coloco na sua cabeça, irmãos: ninguém aqui é mais importante do que o outro. Bote isso na sua cabeça. Não se sinta o maior, mas também não se sinta o mais miserável, pelo amor de Deus. Se sinta importante, mas não mais que todo mundo, mas importante como qualquer outro. A realidade da Bíblia é essa. Que diz assim, irmãos. Primeiro Coríntios, capítulo 12, versículo 25, diz assim, ó. Amém? Amém. Por favor, é a palavra que fala. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, compete os membros com igual cuidado, um a favor do outro, de maneira que, se um membro sofrer, todos sofrem com ele. E se um dele é honrado, com ele todos se alegram, ou seja, regozijam. O 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros do corpo, desse corpo. Ou seja, vou ler no 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros
estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois dom de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Já vem a pergunta: porventura todos são apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Tem todos dom de curar? Falam todos? Ou em outras línguas? Interpretam todas? Entretanto, procurais com zelo os melhores. Amém? Irmão, tenho certeza que eu me sentasse aqui e a gente ficar só imaginando na nossa mente o que é que Deus fala com a gente nessa palavra, irmão, tenho certeza que ia mudar, eu digo até a verdade, ia mudar a história. A verdade é essa. Irmão, primeiramente, vamos falar do corpo humano. Essa passagem aqui, irmão, tanto pode ser aplicada, como eu falei, na igreja e comunhão com os irmãos, mas também pode ser aplicada à família. Eu fico muito feliz aqui quando eu vejo a caixa aqui. Fico muito feliz mesmo. Deus sabe e Deus conhece meu coração. Fico muito feliz por ela, porque ela é minha sobrinha, filha da Irmã Rosa. Porque, irmão, na verdade, quando a minha família passa por uma dificuldade, eu também sinto, e se eu pudesse mudar a situação, mudava. E sempre acontece alguma dificuldade na minha família, e sempre que Deus me dá a oportunidade de eu puder fazer alguma coisa, eu faço. E muitas vezes as pessoas, eu tenho a minha família, família que eu falo, todos, eu não considero nem parente não, eu considero toda a família. Mas existe a família mais íntima, né, que é a família da minha casa, que é a minha esposa, a minha filha, o meu genro, o meu neto. Mas a minha mãe, meus irmãos, tudo é minha família. Tudo é minha família. E eu fico muito feliz pela união que há na minha família. Existe muita dificuldade, mas sempre Deus tem abençoado a nossa família. Irmãos, nós sabemos, irmão, que para que nós devemos entender o que Deus quer falar aqui, Paulo, ao chegar a escrever aos Coríntios, no início logo, irmão, Paulo disse que se alegrava e dava graças a Deus, porque nenhum dom faltava na igreja de Corinto. Mas, irmão, existia muita dificuldade. Existia, muitas vezes ele falou em divisão. Teve um momento que um dizia que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, outro de Cristo. E o interessante, irmão, que nós entendemos que nós participamos de um só corpo, de um só pão, de um só cálice, que é o vinho, né, que é o sangue de Jesus Cristo. E nós fazemos parte de um só corpo. Só existe um Deus, um Salvador, um mediador. Então tudo é unidade. Quando fala em família, existe muitos membros, né? Você vê que lá quando acontece um acidente, uma coisa, a pessoa diz, morreu um membro de uma família. Ou seja, muitos membros fazem uma família. E aqui também não é diferente na igreja. Irmãos, nós temos que entender que o capítulo 12 fala, irmão, de diversos. Existem diversos dons. Vamos entender um pouco de dom. Irmãos, quem tem o dom de curar, serve para ele mesmo, para si mesmo. Quem tem o dom de curar, serve para ele mesmo? Não serve, serve para o próximo. Irmão, quem tem o dom de profetizar, ele fala para ele mesmo, eu vou profetizar para mim mesmo, que vai acontecer isso aqui na minha vida. Já está falando do corpo. Ele está a favor do outro. E sabemos, irmão, que o mesmo Espírito que
que opera de quem tem um dom de profetizar é o mesmo Espírito que opera do dom de quem cura, do dom de quem fala a língua. Tudo é o mesmo Espírito. E também, irmão, todos os louvado seja Deus. O que eu entendo também, irmão, que quando nós passamos a conhecer um pouco do corpo, nós entendemos que todos aqui que estamos aqui, irmão, foi o próprio Deus. Entenda isso. Entenda isso. Foi Deus que colocou cada um que está aqui. Cada um que está aqui. Um corpo completo, um corpo sarado, um corpo, vamos dizer assim, perfeito, como Deus criou. Deus criou os braços, as pernas, a cabeça, os dedos mindinhos. No próprio instante, irmão, ele disse que nenhum membro, os pés não pode dizer para a cabeça: ah, eu não sou cabeça, eu não faço parte do corpo. Por acaso não faz parte? Tanto faz parte a cabeça, não faz o corpo. O que é que a gente aprende disso aí? Porque nenhum nós não podemos dizer de alguém: ah, eu não tenho necessidade de você, ou você não faz parte do corpo. De maneira nenhuma. Nós temos que entender que todos fazem parte do corpo. Irmão, nós entendemos isso, que você já viu, irmão, alguém mordendo o seu próprio braço? Você já viu alguém? Vou morder meu próprio braço. Ou seja, alguém, um braço cortar o outro. Quem já viu isso? Quem já viu um braço, uma perna andando sozinho? Primeiro nós temos que entender, irmão, que nós, membros, nós estamos no corpo, isso é questão de sobrevivência. Se você sair do corpo, com certeza você vai morrer. Isso é verdadeiro, é isso. E primeiro, irmão, vamos começar aqui como é que opera o corpo. Sabe o que primeiro começa pela comida. Se você não comer, se nós não comer, nós vamos morrer, isso é claro. Que comida é essa que nós temos que comer? É a própria palavra de Deus. O interessante, irmão, fala de comida, isso é muito interessante. Isso é interessante demais, irmão. Jesus, uma certa vez, irmão, para você entender qual é a relação disso aqui, que Deus está falando, capítulo em João, fique só na meditação, em João, em João capítulo 6, irmão, verso 24, veja bem como uma coisa vai a ver com a outra. Está interligada com essa palavra. No capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 6, e versículo 54, diz assim: ó, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. Veja bem, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. E o interessante, irmão, quando nós participamos da ceia, nós todos participamos de um só corpo, bebemos um só cálice, que é o sangue. Todos nós somos batizados em um só Espírito. Jesus chegou a falar, irmão, que ele está juntando um só povo. Eu não sei, irmão, como é que eu não consigo entender. Como é que eu já vi isso que eu vi? Eu já ouvi isso, já vi. De igreja ser inimigo de outra igreja. Eu fico besta, como é que pode isso? Como é que vai ser lá no céu, irmão? Como é que pode isso? Porque entendemos, irmão, que há muitos povos e muitas línguas, muitos países, muitas pessoas com cultura, idioma, vamos dizer assim, costume diferente. Mas o mesmo Deus, irmão, que opera neles, também opera em nós. Tem muitas pessoas, irmão, que se escandalizam como sai alguém de uma igreja e abre outra igreja. Eu fico besta com isso, irmão. Como é que pode um negócio desse? Como é que vocês imaginam que existem todas essas igrejas, Assembleia, Renascentista, outras? Como é que vocês começaram isso? Todos se reunindo aqui sentados, irmãozinho? Você vai para lá, irmãozinho, você vai para lá, irmãozinho, você vai para cá. Não, irmão, não foi assim. Não foi assim, pastor Rafael? Não.
começa assim, irmão. Um sai da um sai do outro e vai abrindo sua igreja. Uma certa vez os discípulos chegaram para o Senhor Jesus e disseram: Senhor, nós vimos um homem lá que falava teu nome. E nós lhe pedimos porque ele não nos seguia. Aí ele disse: não faça isso não, porque aquele que não é contra nós, ele é por nós. Ou seja, nós devemos entender, irmão, por que existe essa divisão. Irmão, quando é aberta uma igreja aqui, outra lá, irmão, quando a nossa igreja não alcança um irmão que está perdido nas drogas, nas calçadas, aquela outra igreja alcança. Irmão, você deve se aborrecer com alguém que abre uma igreja ou que saiu da igreja e foi para outra. Você pode se lamentar e se aborrecer se ele for para o mundo ou se ele for viver no crime. Aí você devia orar e se aborrecer e pedir a Deus misericórdia. Mas quando você vê alguém, irmão, fala na igreja, aquele irmão e diga assim: Senhor, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Aleluia. Então, irmão, mas voltando aqui para o corpo. O que é que eu entendo, irmão? O que é que eu entendo do que a palavra nos falou? Louvado seja Deus. No 27, ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membro desse corpo. Ele está se referindo a esse corpo. Irmão, o que eu acho interessante é que existe um mistério muito grande que às vezes as pessoas estão nos perguntando: mas por que é que não acontece mais milagre? Por que é que não acontece mais cura? Irmão, eu estava lendo ultimamente a palavra de Deus e eu tenho o meu parecer meu, estou falando isso meu. Como Pedro e João curou aqueles aleijados que estavam na porta do templo, assim que ele entrou, irmão, as pessoas vinham tudo para cima dele, se admirando daquilo e querendo exaltar eles que tinha sido por ele. Aí Pedro, muito usado por Deus, sabedoria, disse: ó, isso que vocês estão vendo não foi porque eu sou um homem santo ou que eu sou um homem religioso que foi feito isso, não, irmão. Isso aqui foi feito pelo amor de Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a quem vocês mataram. Ou seja, olha o que eu chegar nisso. Quando também Cornélio mandou chamar Pedro, quando Pedro chegou na casa do Cornélio, sabe o que ele fez? Ele se ajoelhou perto de Pedro. Aí Pedro disse: rapaz, se levante que eu também sou homem. Irmão, se acontecesse um milagre hoje, irmão, ia ser assim. Na hora que aparecesse um milagre de verdade, verdadeiro, já estava em cima a internet, estava em cima a mídia. Aí aquela pessoa, ainda que entendesse que tinha sido por Deus, mas ele se exaltava. E a Bíblia diz que nenhum homem se glorie perante a Deus, se glorie perante a Deus, mas que todos temos que se gloriar em Deus. Mas Deus não permite e não aceita que nenhum homem se gloriar. E pode ter certeza, irmão, não tem nem perigo no mundo se acontecesse um milagre verdadeiro, como se você ia ver o que é que ia acontecer. Porque hoje, irmão, uma pessoa, um pessoa famoso não consegue ir com culto, porque as pessoas estão de cima. As pessoas estão de cima. Imagina, irmão, que acontecesse um milagre mesmo. O que ia ser? Como é que ia ser? Ou seja, então o que nós entendemos agora, irmão, que hoje o que permanece, irmão, é a revelação da palavra, é a palavra de Deus nos falando. O que nós temos que entender, irmão, que nós temos que viver em união, viver em paz. O que eu mais procuro, irmão, não é profecia, que eu não duvido, irmão. Não pense que eu duvido, ou que eu não acredito mais em profecia. Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu acredito plenamente, completamente em Deus. E Deus pode fazer o que Ele quer, tudo que Ele pode. Mas Ele sabe e conhece o homem. Ele sabe quais são. Tem pessoas, irmão, que quando se acha que é pregador, que está pregando bem, sabe o que é que ele faz, irmão? Ele começa a se mostrar mais ainda para poder mostrar um certo nível de espiritualidade, mostrando que eu sou mais usado, sou mais, tenho mais conhecimento. Mas tem que entender, irmão, quem faz todas as coisas em nós é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus.
que trazer à memória e entender o que nós temos que fazer agora, nesses últimos tempos, é viver em união, viver no princípio do que Deus quer com cada um. Agora eu fico imaginando, o que é que Deus quer de mim? O que eu tenho que fazer? Então, irmão, nós temos que entender aqui que todos nós temos uma função a fazer aqui nessa obra. Aqui nós todos somos um corpo. E você vê que quando eu saí de casa, a primeira coisa que veio foi na minha cabeça. Eu tenho que ir para a igreja. Ou seja, a cabeça deu comando. Aí eu comecei a andar, entrei no carro, comecei a mover com a mão, estou aqui movendo com a mão, estou movendo com a boca. Ou seja, cada um tem a sua função. Cada um. Então você tem que entender isso, irmão. Quando uma perna deixar de fazer a função dela, sabe o que vai acontecer? Vai sobrecarregar a outra. Pensou agora você está aqui, irmão, e de repente as suas pernas decidissem a não andar. O que vai acontecer? Como é que você chegar em casa? Como é que você se mover? Assim, irmão, somos nós quando nós deixamos de ficamos magoados com a igreja e deixamos de fazer as nossas obrigações que Deus nos colocou aqui. Você tem que entender qual você nós estamos aqui, irmão? Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Aleluia! Nós temos que estar bem no corpo. Nem a perna não pode dizer, ô braço, eu não tenho necessidade de ti, porque você não faz parte do corpo de maneira nenhuma, irmão. Um tem que cooperar para com o outro. No versículo, isso aqui é muito interessante, irmão. No primeiro que eu li, no versículo 25, do capítulo 2, do versículo 25, olha o que a Bíblia diz, ó. Isso aqui é o ponto-chave. Olha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, compete o membro com igual cuidado um dos outros. Irmão, hoje em dia, irmão, cada um, irmão, só quer saber de si mesmo. Ninguém sente dor por ninguém mais, não. A realidade é essa. Você vê uma festa dessa aqui, uma alegria dessa aqui, Deus conhece o coração. Deus conhece o coração de cada um aqui. Mas eu não tenho medo de dizer que alguém não gostou. Ou se alguém deve ter falado alguma coisa. Isso é a realidade da vida. Isso é a realidade. Alguém não se alegrou. Alguém não se alegrou. Então, irmão, quando um de nós se alegrar, ou for honrado, nós temos que se alegrar com ele. Aleluia! E se algum de nós estiver sofrendo, estiver passando pela dificuldade, nós temos que estar junto com ele. E nós temos que entender, irmão, que o mais sobrecarregado dos membros, se nós for entender, é o pastor. E você tem que entender que o pastor, ele não está falando isso aqui não. Aqui é o cabeça de Jesus Cristo. Nós temos que ser, vamos dizer assim, o comando que dá ele. Nós só obedecemos. O comando que dá é a cabeça. Nós só obedecemos, os membros só obedecem. No próprio instante, irmão, que você deixa de fazer a sua função, você vai sobrecarregar o mundo. Não tem como. Se as pernas deixarem de andar, você vai ter que dar um jeito de se arrastar com o braço. Você já vai acreditar que sofre mais que esse fato dela já viu isso aí? Sabe por que é, irmão? É porque alguém tem um problema numa perna, aí a mão do lado para trás, aí o braço fica forçado, irmão. Você já viu alguém, irmão, que tem o braço torto? Já viu alguém que tem aquele braço? A cabeça não dá mais, né, o sinal, não dá mais o comando. Eu conheci um cara num trecho que eu trabalhei, irmão, que ele pegava o braço dele e jogava onde queria. Não podia furar o braço todo e não sentia nada. Aquele braço ele não ajuda mais, pelo contrário, ele só atrapalha. Ele só atrapalha. Não se escandalize que eu vou dizer, não estou falando mal dos cadeirantes, pelo amor de Deus, não entenda isso. Mas uma pessoa deficiente, de cadeira de roda, as pernas não tem mais função. Não tem mais função. A utilidade, a cabeça não dá mais vamos dizer assim, o aviso lá para as pernas para se mover para a função dela. O que acontece, irmão? O corpo todo sofre. O corpo todo sofre. Sobrecarrega outros membros. Então o que nós temos que entender aqui, que no próprio instante, irmão, que a pessoa, como a palavra que diz, o interessante aqui, irmão, ó, no capítulo 12, no versículo 17, diz assim, ó:
corpo fosse só ouvido, só com o ouvido andando. Já pensou isso aí? Por isso que aqui tem várias pessoas diferentes. Um é o ouvido, outro é o braço, outro é a perna. Cada um tem a sua função. Já pensou, irmão, que os olhos resolvessem a se fechar e não querer mais enxergar? Como é que o corpo ia ser guiado? Se a boca resolvesse a dizer que não vou mais falar ou não vou mais comer, o corpo ia morrer. O corpo morre. O mais interessante é o olfato, irmão. Se nós fecharmos nossa respiração, irmão, não olha lá para o tempo na bolsa, o corpo todo morrendo. O que é que nós dizemos, irmão? Que todos são importantes. Nenhum é mais importante. A boca não é mais importante que os pés. O ouvido não é mais importante que o nariz. Aqui é na igreja, irmão. Todos nós somos importantes. A Bíblia diz que aquele membro que ele é honrado, com aquele nós temos que se alegar mais. Aquele que é menos honroso, a esse também é importante. Irmão, na casa de Deus, no corpo, eu peço misericórdia, eu quero ser pelo mesmo dedo em mim. Porque eu sendo dedo, tem muitas pessoas também que se acham mais miseráveis. Mas irmão, eu acho que eu não sou nem dedo. Então você está no corpo, irmão. Entendemos que no corpo cristão que falta um dedo mindinho, se esquece um. Vamos dizer que esse é o menos útil, né? Mas a verdade é que foi o Senhor Jesus que colocou todos os 20. Quando está faltando um, já não está completo. Você tem que entender isso aí. Você tem que entender que todos são importantes. Irmão, a pessoa que eu mais, Deus conhece meu coração, mas eu querer exaltar aqui. Agora o trabalho que essa irmã faz, a nossa irmã, uma catanela militar, não entendi. Rapaz, pelo amor de Deus, o trabalho dessa mulher aí. Tu acha que o teu pastor é mais importante do que o dela, irmão? Pelo amor de Deus. Tu acha que o papel do pastor dizer assim, o senhor entende o que eu quero dizer? A operação do pastor aqui é mais importante do que a minha. Sai todos os obreiros aqui, o pastor vai ficar sobrecarregado. Sai toda a igreja, fica só falando pastor, pelo amor de Deus, irmão. Cadê a igreja? Então, pelo amor de Deus, irmão, se acha importante no corpo. Você fique nesse pensamento, Senhor Deus, foi o Senhor que me pôs aqui, foi o Senhor que me colocou aqui. Eu sou importante. Eu não sou mais importante, mas eu sou importante. Eu sou importante igual modo. Então, irmão, você tem que entender que toda a minha função aqui, eu não estou pregando por mim mesmo. Eu estou falando de mim mesmo, falando da palavra de Deus para todos. Se o Pedro vir aqui, ele vai levar para ele mesmo. Ele vai levar tudo que Deus, através do louvor, um vai sentir aqui uma alegria, outro sente um prazer, outro sente. O pastor vem aqui, ele dá a salvação dele, Deus fala, um fala do outro, fortalece o outro. Isso é o nosso dever, irmão. No próprio instante, irmão, que você dizer que não quer fazer algo, e outra coisa, irmão, todos aqui é ciente que tem algo a fazer na obra. Não existe. Se alguém disser para mim, mas sinceramente, eu não tenho nada a fazer na obra, eu digo que é mentira. Porque tem. Se tivesse só uma mulher igual a irmã lá, ela estava na portaria todo dia, podia até fazer isso, a irmã hoje é outra, amanhã é outra, mas não, está sozinha. Entendeu? Então o que é que entender? Quanto mais pessoas tiver para fazer o trabalho, mais descarrega outro, menos alivia outro. Eu tenho que entender isso. No próprio instante que não deixa de fazer, sobrecarrega outro. A realidade é essa. A realidade é essa. Então, irmão, que nós viemos também, no próprio instante que a Bíblia diz que um membro sofrer, todos têm que sofrer com ele. É igualmente muitas pessoas passam por uma enfermidade. Ninguém preocupa como é que está a pessoa. Ninguém quer saber da pessoa. A pessoa falta de mim ao culto, ninguém liga, ninguém quer saber das pessoas. Alguém não está fazendo a função dele. A verdade é essa. Então que depois cada um que possa meditar nessa palavra e venha entender que você precisa fazer a sua função. Isso é para que haja vida, para que o corpo viva bem, para que o corpo se mova bem. Irmãos, você vendo isso aqui,
um só corpo. E que nós viemos, irmão, sofrer um pelos outros, ter amor um pelo outro. Eu estava meditando, irmão, que uma certa vez alguém chegou para o Senhor Jesus e disse: Senhor, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus disse: amar a Deus acima de tudo, de todo o teu coração, de todo o seu pensamento, todo o seu entendimento. Esse é o primeiro. E o segundo mandamento é amar ao teu próximo a ti mesmo. Irmão, eu comecei a pensar, todo mundo fala isso, eu sou próximo a ti mesmo, como é que é isso mesmo? Como é que está na profundidade de existir, pastor? Eu entendi que no próprio dia que você tem um filho, tudo que você dá a ele, você faz tudo por ele, paga estudo, dá tudo que pode. Você está afirmando e confirmando que você ama ele. Você ama ele, você está fazendo tudo por ele. No próprio instante que você quer tudo de bom para você, eu quero estar bem na minha igreja, eu quero estar bem no meu trabalho, eu quero ganhar bem, quero estar bem com a minha família, eu quero estar bem na minha igreja. Está mostrando que se ama, não se ama? Então é isso que Jesus quer, que você ama o seu próximo, mas você se ama. Queira tudo de bem para ele. Se você quer estar bem, veja, sou eu. E às vezes tem pessoa que acha que Deus só pode para um e não pode para o outro. Diz: não, mas se eu pedir demais para aquele, não vai focar para mim. Irmão, pelo amor de Deus. Tem pessoa que pensa isso: não, eu não posso pedir muito para aquele, não, eu pedir muito para aquele. Vai focar para mim, misericórdia. Misericórdia. Nosso Deus é todo poderoso. Tem pessoas que acreditam que Deus fez o universo, que Deus fez a terra, Deus fez os animais, mas não acredita que Deus não pode abrir uma porta, né? Que Deus não pode curar, que Deus não possa unir um casal, que Deus não possa libertar um preso. Irmãos, nós temos que ter essa confiança no nosso Deus, que Ele é Pai. A Bíblia diz: qual é o Pai? Que o filho lhe pedir uma pedra, ou lhe pedir um pão, ele dará uma pedra, né? Ou pedir um peixe, ele dará uma cobra. Nós temos que entender, irmão, que agora nós somos filhos. Irmão, nós entendemos que Deus uniu em Jesus Cristo um povo só. Todo o povo, Deus uniu um só. Uniu Jesus. Deus enviou Jesus Cristo veio, cumpriu a obra que Deus determinou. Jesus, quando Jesus foi crucificado, irmão, ele foi crucificado por cada um que está aqui, por cada um que está aqui. Ele pagou o preço. Nós estamos aqui porque ele pagou o preço. E ele é maravilhosíssimo. Ele diz que veio do céu e ia para o céu, mas ia deixar o Consolador, ia enviar o Consolador. Irmão, e agora nós vivemos pelo Espírito Santo de Deus. Porque ninguém fala que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Eu acredito que todos estão aqui porque confia em Jesus, crê nele. Então, irmão, pelo amor de Deus, tenha união com a igreja, esteja firmado no corpo. Irmão, isso é muito sério, irmão. Quando um membro aborrece o outro, é como se um irmão aborrecesse o outro. Irmão, eu vou dizer algo para você. Jesus falou uma certa vez: se você for orar e lembrar que você tem algo com seu irmão, a sua oração não é ouvida. Quando você for dar a oferta, você lembrar que você tem algo com seu irmão, você não a sua oferta não é recebida. Isso aí, pastor, eu acho que isso aí é leve ainda. João escreveu nas epístolas que aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, ele é um mentiroso. Isso é forte, né? Aí ele diz: como é que diz que ama a Deus, que nunca viu, e o seu irmão você está vendo, você não consegue amar? Né? Isso é forte. E ainda tem uma mais forte ainda. Ele disse assim: aquele que não ama o seu irmão, ele é um homicida. Isso é forte. Aí ele diz mais forte ainda: e nem o homicida é da glória dos céus. Eita Deus! Isso é forte. Irmão, não se engane, irmão. Não
Cristo, se você não tiver em união, se não tiver no corpo. E não se engane, não dá para você viver no corpo cortando o outro membro. Não dá, irmão. Você tem que se unir a ele, você tem que estar nele. Você tem que estar fazendo parte dele. Não dá. Você pode tentar, irmão, mas não dá. Não dá. Tem que estar unido no corpo. Tem que estar unido. Irmãos, eu creio plenamente em toda a palavra do nosso Deus que está escrito aqui. Isso aqui, a Bíblia diz que foi escrito e está escrito para aviso nosso. Ao Senhor está dizendo que Deus não perdoou aqueles que moraram antigamente, que caíram no deserto. Ele diz que também esses que hoje não dão ouvido à palavra, que não seguiram o exemplo da palavra, tampouco esse também vai ser perdoado, ou você vai ser poupado, como diz, né? Então, irmão, que nós viemos ter o temor. Não é ter medo, não, irmão. Não é ter medo que Deus pode fazer, não. Jesus disse: os que me amam são os que guardam a minha palavra. Não precisa você estar dizendo que ama a Deus, não. É só você guardar a palavra, vai dar a palavra. Você já está confirmando que ama. É igual você dizer que ama a Deus e não guardar a palavra. Que palavra é essa, irmão? Amar o seu próximo a te ver. A verdade é essa. A palavra é essa. Então, irmão, se você venha se unir mais ao corpo, se você está um pouco cansado, você tem algo, cara, que eu acho mais interessante, é a Santa Ceia. Isso aqui, mano, você começou o Coríntios, Paulo começou a escrever aqui sobre a questão da divisão. Depois chegou na ceia, depois falou sobre isso aqui. Interessante que Paulo falando sobre a ceia. É uma das primeiras coisas que ele mostra aqui na ceia, irmão, é comunhão. É comunhão. Paulo teve essa necessidade de falar isso aqui sobre a ceia. Não foi nem sobre o pecado de um e outro, porque aí só quem podia julgar a Deus, ele não pode, ele ter autoridade para ficar julgando o pecado de ninguém. Né? Por isso que é isso, não é o homem assim mesmo. O foco dele aqui, irmão, porque existia divisão demais, era muito dividido a igreja. Igual esse irmão, nós participamos de um consórcio, um pão. E o caso é um só caso, um só batismo. E por que existe essa divisão? Então, irmãos, que cada um não pense, irmão, não pense em viver mal com alguém, irmão. Daí sempre sobre a ceia, irmão, a pessoa passa a semana, leva o topado aqui, diz um palavrão, o padrão faz raiva, diz o nome do padrão, pneu fura diz outro nome. Aí quando chega na Santa Ceia, pede perdão a Deus. Mas aí tá mal com o irmão, tá mal com o outro, não tem coragem. Tem coragem de vir na frente, tem coragem de vir na frente. Tem coragem de vir na frente, eu quero dinheiro que você dá. Mas não tem coragem de falar a verdade, fazer a verdade. Pastor, aquele irmão, não estou bem com ele, me chama ele aqui para a gente conversar. Então, sozinho antes, ou até um dia antes. Pastor, só os dois, eu cheguei. Pastor, eu não estou bem. Aí vem uma coisa, não está nem bem, com qual pastor não está bem. Não tem coragem de ligar para o pastor dele, pastor, o senhor me perdoe. Mas tem certas atitudes suas que eu não gosto. Que eu não. Cara, eu aprendi uma coisa que eu sempre fiz. Eu fiz isso em outro lugar, na igreja do Estado, fui ministério mais na série. De uma vez eu fiquei muito magoado com o meu pastor, para que ele sabe. Fui lá, ninguém saiu, eu disse tudo que eu queria dizer a ele. Sabe por que eu fiz isso, irmão? Eu não estava me achando morto de alma, não. É porque eu sabia, se eu tivesse alguma coisa errada, ele ia me corrigir. E eu não ia ficar mal com o meu pastor. Então, irmão, pelo amor de Deus, bote isso na sua cabeça. Não fique com birra. Não fique separado do corpo. Principalmente se você tiver algo contra alguém, irmão, pelo amor de Deus. Peça a Deus que Deus prepare um local, uma maneira, faça alguma coisa para que você consiga ter união com seu irmão ou com seu pastor.